Terceiro episódio sobre como a economia criativa chegou ao Brasil e chegou ao mundo. Como é que eu tive a ver com isso como uma das pioneiras, não só no Brasil. Quem começou isso tudo foi a Edna dos Santos Duisenberg. No comecinho estávamos juntas, Ana Carla e eu, depois eu segui com a ONU. E aí faltavam cases. E eu era brasileira, o Francisco Simplício, que era quem estava coordenando esse projeto, era brasileiro, a Edna era brasileira, todos, menos eu, diplomatas de alto nível, trabalhando uma em Genebra, outra em Nova York. E é interessante até porque o Brasil sempre foi muito presente na diplomacia, grandes diplomatas brasileiros, porque a gente é muito inovador e muito rápido e muito bom de costura, né? De botar a diversidade em contato e de fazer pontes. Então, um tanto voltado à comunidade, à sustentabilidade, à diversidade, um tanto voltado ao negócio, sempre esse equilibrar de partes foi um forte do Brasil. Bom, o São Paulo Fashion Week, gênios. Paulo Borges tem uma visão inacreditável e sempre foi apoiado por uma gênia, chamada Graça Cabral, que ele tem a visão, ele tem uma capacidade de juntar pessoas e ela tem a base. Então, ela sempre foi a parte de conhecimento, pesquisa, toda a raiz, a validação mesmo, a profundidade por trás daquilo tudo. E nesses anos, 2005, 2006, a moda tinha um papel absolutamente extraordinário. Era uma loucura. As edições do São Paulo Fashion Week ocupavam toda a Bienal. A cobertura jornalística era maior do que da Copa do Mundo, sendo que Copa do Mundo é a cada 4 anos e Fashion Week era 2 vezes por ano. O último andar ficava lotado de jornalistas do mundo inteiro, 300 jornalistas. Era uma loucura, era uma coisa gigante. As pessoas se matavam para estar lá. E o Fashion Week, com muita visão, falou: primeira coisa, eles são os primeiros, são meu case também de estudos de futuro, porque foram os primeiros a formular um plano de 30 anos, que inclusive neste ano completa, 2025 está completando 30 anos. Uma alegria ter feito parte de 25 desses 30. E eles, de cara, sacaram o quanto era importante a economia criativa, o quanto era estratégico para o Brasil. Era um momento muito dinâmico do Brasil, era um momento em que se estava construindo a marca Brasil, ah, com uma articulação de vários ministérios, então, um momento muito interessante. O Brasil muito bem visto e a gente acreditando pra caramba que muita coisa ia acontecer. Foi quando eu fiz essa tatuagem, em 2005 eu fiz quando eu comecei a trabalhar no sistema ONU, porque eu com essa cara de gringa, que no fundo sou, meio francesa, meio italiana, mas brasileiríssima, aí eu fiz essa borboleta brasileira para dizer, sou brasileira. O Fashion Week sacou a coisa da economia criativa e pegou essa causa. E a gente tinha que contar para as pessoas o que que era. Mas como você conta para um ministro o que que é? Ministro não vai em palestra. Ministro não faz curso. Como você conta para o presidente do BNDES, para os presidentes da Fiat, da Natura, todas as lideranças muito importantes, assim, como que você conta para eles? Então a gente inverteu a parada. O que que a gente fez? Éramos três. A Graça Cabral, que eu já falei, eu e a Lídia Goldenstein, que é uma economista extraordinária. Nesse momento estava trabalhando com a fundação ah, do Fernando Henrique e uma pessoa muito influente em macroeconomia. Então era um contraponto super interessante. E nós éramos
direção do Instituto Nacional de Moda e Design, na verdade, as, do Conselho Gestor. Então, qual foi a estratégia? O InMod, que era esse instituto, convidava essas mega, hiper, triper lideranças que podiam fazer alguma diferença no país para participar de, de rodas de conversa no lounge do São Paulo Fashion Week, que era o lugar mais cobiçado do mundo naquele momento. Era para poucos e tinha todos aqueles modelos e todas aquelas coisas. Então, as pessoas vinham o presidente diz daquilo, que não viria para um curso, para uma palestra ou para o que fosse, para o lounge de São Paulo Fashion Week vinha. Então, a gente, a cada edição, durante algum tempo, 2006, 2007, organizava cada dia uma roda de conversa com essas mega lideranças e a nossa estratégia é que eles não sabiam que eles eram o público. Então a gente dizia, como vocês sabem, a economia criativa é a estratégia de desenvolvimento, pois todo recurso intangível não se esgota, mas se multiplica com o uso. Como vocês sabem, o custo de um emprego com economia criativa é 100 vezes menor que um emprego, por exemplo, em indústria química. Não precisa de infraestrutura, não polui, acolhe diversidade, sabe? A gente tinha toda uma lista. E a gente dizia, como vocês sabem, na verdade, a gente estava contando para eles. Como vocês sabem, a ONU tem adotado isso como estratégia e tal, e agora a gente queria saber o que é que vocês acham disso. Você, BNDES, por exemplo, como dá para trabalhar com intangíveis? Porque vocês alavancam o desenvolvimento, mas ah, o empréstimo, em geral, está ancorado em alguma garantia material, mas como faz com economia criativa? E assim ia. E desses encontros surgiram publicações extraordinárias. Eu acho que eu tenho alguma dessas coisas no meu site. Aliás, aproveito para dizer que eu sempre imaginei contar essas histórias com um monte de objetos na mão, e inserindo as fotos e os nomes de todas as pessoas e tal. Mas o feito é melhor que o perfeito. Agora tem o gancho do prêmio de estar finalista, então tá indo assim mesmo. Abri aqui a câmera e estou contando a história. Esses encontros foram incríveis. Deles surgiram publicações que eu recomendo até hoje, são as publicações mais interessantes e saíram processos incríveis. Por exemplo, eu fiz com o BNDES um trabalho de um ano, iniciado pela Luciane Gorgulho, fenomenal ela. Naquela época se falava ainda de economia da cultura, tinha uma coisa, o que que é economia criativa? O que que é economia da cultura? Tinha um certo medo desta palavra, economia, então a cultura não queria se ver misturada com estudo, mas no BNDES a gente começou com uma área, a da Luciane, depois viu que precisava mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e ao longo de um ano chegamos a 31 áreas. Foi super interessante. E tinha um vice-presidente que se aposentou, gênio, 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 Eduardo Hatfingel, que tinha um estudo muito grande sobre o valor do intangível. Porque até aquele momento ninguém se tocava muito de que intangível tem valor e que é um problema medir, que é um tema que, desde que eu comecei a trabalhar com governos e com o Sebrae lá no começo, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com terceiro setor, no final dos anos 90, e a partir disso, no trabalho com governos, com ONU, etc., sempre foi uma questão, como é que mede? Aí que eu fui inventar, mais tarde, bem mais tarde, a fluxonomia, capaz de medir recursos e resultados nas quatro dimensões. Era para poder contar esse valor. Fizemos isso com o BNDES, tão interessante. Teve umas imersões muito interessantes. Olha só, tivemos uma Marechal Deodoro, levamos eles lá para o interiorzão do Nordeste, foi incrível. E sabe qual foi a maior surpresa? Quando o BNDES percebe que seu maior capital não é financeiro, é capital social,
porque eles têm a possibilidade de acessar qualquer player que eles queiram. Foi ali também que eu percebi o quanto é fundamental a gente se organizar como cooperativas, associações e coisas assim, porque, por exemplo, um financiamento do BNDES para um empreendedor criativo, inviável. Para o BNDES, um empréstimo de ou poucos milhões, não vale a pena, é muito trabalho, não dá. E para um empreendedor criativo 1 milhão de empréstimo é impensável, é na casa das dezenas ou das centenas. Então você precisa se organizar como pool para poder acessar isso. Mas enfim, foi um momento interessantíssimo, riquíssimo. A Firjan fazia coisas fenomenais. O Rio de Janeiro foi criado a foi criada uma agência de desenvolvimento em São Paulo para poder trabalhar com economia criativa. Não seguiu. E tantos projetos maravilhosos. Um dia eu quero abrir a minha gaveta de projetos maravilhosos, porque foram muitos que, infelizmente, não têm tanta continuidade, porque a gente tem esse problema de descontinuidade, né, com mudanças de governo. Foram projetos lindos, muitos deles com foco em economia criativa e acionados, né, ativados pelo Fashion Week. Um com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que era também, novamente, para fazer um centro de economia criativa, mas com foco em moda. Teve esse federal, teve um outro, quando a Marta Suplicy estava prefeita, que aí era com prefeitura. Também tinha um espaço ali perto do Mercadão, também não seguiu. Teve um outro fenomenal com o Sebrae São Paulo, também tinha um espaço na Vila Mariana. Também não seguiu, por mudanças. Mas um dia, quem sabe, todas essas ideias sairão das gavetas e tomarão o mundo. Mas enquanto isso, eu vou contar a história delas. E no próximo episódio, eu vou te contar sobre como o São Paulo Fashion Week, a virada cultural, a Flip, foram exemplos de economia criativa e cidades na Expo Xangai em 2010. E vou te contar mais sobre China e economia criativa. Até já!